Pensando na preservação ambiental, diversas instituições, órgãos e empresas privadas relacionadas à construção civil uniram esforços na realização de um evento. O workshop promovido pelo Sinduscon trouxe palestras e o lançamento de uma cartilha e um manual sobre gestão de resíduos sólidos. Seus projetos e ações de proteção à natureza você confere agora. O Sinduscon Ceará, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado, em parceria com diversas instituições sociais, como a Federação da Indústria e do Comércio, FIEC, e órgãos de proteção ambiental, como a Secretaria do Meio Ambiente, promoveu o workshop de gestão de resíduos sólidos. Na ocasião, houve o lançamento do manual e da cartilha sobre o tema. Deodato Ramalho, secretário municipal do Meio Ambiente, elogiou a iniciativa e falou sobre a preocupação com a educação ambiental. Primeiro, elogiar essa iniciativa do Sinduscon, está fazendo esse seminário, esse encontro, essa discussão sobre a questão dos resíduos, né? Especialmente os resíduos da construção civil, que é o foco aqui que nós estamos tratando, que é um tema importantíssimo do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico. Eu acho que hoje, cada vez mais, as empresas estão se conscientizando que dar soluções ambientalmente corretas nas suas atividades, é negócio. Então você tem o barateamento das obras, você tem um menor impacto possível na cidade, do ponto de vista do deslocamento de material, do ponto de vista de reaproveitamento do material. Então é muito importante essa discussão para que a gente possa cada vez mais disseminar na sociedade, tanto do pequeno quanto não apenas do grande construtor, mas também do pequeno construtor, que coloca o seu entulho, o seu resíduo aí de qualquer forma na cidade, causando um dano ambiental grave, causando prejuízo à cidade de toda a ordem, seja do ponto de vista da limpeza, seja do ponto de vista inclusive de estar obstruindo os canais, os córregos e causando inclusive, facilitando a ocorrência das enchentes que nós temos nas épocas das chuvas. Tudo isso ocorre, claro que nós temos um problema de drenagem na cidade, que é antigo, que é grave, mas também esse problema ele é acentuado por conta exatamente dessa situação, às vezes, das pessoas que não cumprem corretamente com a sua obrigação de que é dar a destinação correta do seu resíduo. O diretor de operações da CAGES, André Facó, comentou sobre produção limpa, tema de sua palestra no evento. Na verdade, produção mais limpa são técnicas e ferramentas que são utilizadas hoje buscando reduzir a emissão de resíduos e, de alguma forma, também esses resíduos que são emitidos, eles possam ser aproveitados economicamente em outro processo. Então, nós vamos apresentar alguns casos que nós já estamos praticando há alguns anos, buscando exatamente, primeiro, a otimização da utilização desses resíduos, tanto com relação à questão ambiental, mas principalmente também com relação à questão econômica. Há alguns anos, os construtores e a sociedade em geral não tinham nenhuma preocupação quanto às questões ambientais. Depois, com a conscientização da importância do tema, que vem ocorrendo gradativamente, foram surgindo mais e mais projetos nesta área, que precisam ser rigorosamente avaliados, para só então serem aprovados e executados. Primeiro, não é o fato de dar entrada no projeto que você pode, a partir só dessa informação, fazer uma análise do prazo de aprovação desses projetos. Então são duas situações. Quando você entra, qualquer construtor, seja uma construção grande, pequena, que entra na semana com o projeto bem redondinho, ou seja, com tudo correto, sem nenhum problema, ele está saindo numa média entre 3 e 4 meses. Que é um prazo extremamente razoável dentro das condições de muito trabalho que a gente tem do ponto de vista de pessoal, ainda que não temos dificuldade de pessoal. Mas mesmo assim, em qualquer parte do Brasil, se você tiver aprovação de projetos nessa faixa de prazo, está bastante razoável dentro desse contexto que a gente já tem visto nacionalmente. O secretário deixou claro que, se o projeto tem problemas, divergências a serem cumpridas, o prazo para aprovação provavelmente será alterado, já que o processo não dependerá somente do órgão ambiental que estará realizando a análise. Você entra com o projeto, se tem uma diligência a ser cumprida, que tem um problema no projeto, que tem algo que tem que ser corrigido, evidentemente que você não pode contar esse prazo a partir da entrada do projeto, porque ele vai sendo interrompido na medida que você tem... Exatamente, esse é o problema.
nós temos que ter mais agilidade e realmente conseguimos, sobretudo nos últimos 12 meses, nós conseguimos dar uma grande agilidade na SEMAN, mas é preciso também que da parte dos empreendedores, ele tenha mais qualidade nos seus projetos. Sobre a escassez de terrenos e a necessidade de regularização jurídica dos imóveis que irão comportar os futuros empreendimentos, Deodato destacou a importância da união entre a SEMAN, o Sinduscom e os cartórios em benefício da sociedade. Nessa questão da regularização que envolve cartórios, por exemplo, a coisa mais, digamos assim, que está no foco das atenções hoje, tanto nossa quanto do próprio Ministério Público, e claro, do Sinduscom tem discutido essa questão, é sobre o aspecto da incorporação. Há até um procedimento aberto no Ministério Público Estadual para que realmente os empreendedores, os incorporadores, eles só lancem os seus empreendimentos depois de devidamente incorporados, né? E aí envolve a SEMAN, envolve os cartórios, que aí também tem a ver com a burocracia cartorária que a gente tem, né? E isso já foi feito, nós já fizemos umas 3 ou 4 reuniões junto com o Ministério Público, no sentido de realmente os incorporadores realmente se regularizarem nesse sentido. Além da regularização, os incorporadores devem ter maior atenção quanto à análise prévia de viabilidade junto ao órgão ambiental. É isso que pode livrar muita gente da dor de cabeça de descobrir tardiamente que o projeto não poderá ser executado. Nós estamos já agora na nova sede da SEMAN, nós já estabelecemos um setor de pré-análise, mas do ponto de vista dos projetos que já estão entrando, né? Ele só vai receber o protocolo da entrada do empreendimento depois de passar por essa pré-análise. Exatamente para a gente evitar aquela coisa de você deu a entrada, está com o protocolo na mão e acha que o processo dele está resolvido, porque ele deu a entrada no órgão ambiental, ele deu a entrada na SEMAN, quando muitas vezes ele dava entrada sem, faltando alguma coisa, com documento incompleto. Isso que você menciona, por exemplo, eu constatei situações de fazia 1 ano e pouco que o processo estava na SEMAN e o empreendedor reclamando porque o projeto fazia 1 ano que estava na SEMAN, só que ele não estava dizendo que, por exemplo, entre as pendências que tinha, ainda tinha uma retificação de área tramitando na justiça para fazer uma retificação de uma área que ele iria utilizar naquela construção. Então, essa pré-análise hoje ela é muito importante porque você só entra com o seu empreendimento se você já tiver com toda a documentação devidamente regularizada. E esse tipo de consulta logo será facilitada com o uso da internet. Nós estamos agora prestes a iniciar um processo nós estamos todos informatizados, estamos com um processo agora de digitalização dos processos e tal, e estamos alimentando um software que nós adquirimos recentemente e que quando ele estiver completamente alimentado, aí uma consulta prévia dessa será praticamente instantânea, porque você vai lá na tela, vê a área, aquela área que há o interesse da pessoa de saber a informação, e lá você já tem toda a definição do ponto de vista legal, né, da área, o que é que aquela área aquela área está caracterizada, qual a natureza jurídica ali daquela área, etc. E também todas as possibilidades e as medições que são necessárias, recuos, etc., que você pode ver através com a mera consulta nesse software. O superintendente da SEMASSE, Ricardo Araújo Lima, falou sobre o papel do órgão para a construção civil. O papel da SEMASSE na construção civil, principalmente, é o licenciamento, ou seja, o acompanhamento, justamente também a questão dos resíduos sólidos e o acompanhamento de todo o processo licitatório, de licenças, né, vamos dizer assim. Que nós temos, primeiramente, a gente lança a licença prévia, que é mais a questão da localização do empreendimento. Depois vem a LI, que é a licença de implantação propriamente do empreendimento. E terceiro, vem a LO, que é justamente a licença de operação. Aí nós já damos a licença para que a pessoa comece realmente a fazer o funcionamento da empresa, da indústria. Então, com relação às indústrias, todas elas, é bom saber que são obrigadas, por ser uma atividade potencialmente poluidoras, então, por lei, são obrigadas a fazer o licenciamento ambiental. E a SEMASSE vem acompanhando todo o licenciamento ambiental das empresas. E para quem acha que a SEMASSE só cuida dos grandes empreendimentos, o superintendente esclarece e explica como e quando se dá a ação do órgão. É bom esclarecer bem para a população. Se for uma casa unifamiliar, onde não há unidade de conservação, então não há necessidade de procurar a SEMASSE.
Ou seja, você vai fazer uma residência aqui dentro da cidade, não é obrigado a procurar a SEMASP. Mas no caso de essa área estar dentro de uma APA, uma unidade de conservação como a APA, tipo Guaramiranga existe a APA, então se há uma unidade de conservação, é obrigado a ter a licença ambiental. Aí deve-se procurar a SEMASP. Mas, volto a dizer, uma casa em qualquer lugar que não seja unidade de conservação, que seja dentro da cidade ou meio rural, que não seja também em APP, em área de preservação permanente, ou seja, margem de rio, o topo de morro, isso, que não seja a margem de nascentes d'água e tal, então não há necessidade de procurar a SEMASP. A SEMASP teve ainda no evento a representação do técnico, agente sanitarista e engenheiro agrônomo Raimundo Costa Nogueira, que falou sobre a importância da educação ambiental. Em relação aos resíduos, nós temos incentivado as prefeituras municipais a implantarem seus planos de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Aí contempla o segmento da construção civil. Na realidade, o governo do estado já tem incentivado através do ICMS ecológico, com um determinado percentual, para que esses planos pudessem ser implantados. Foram elaborados, foram aprovados pela SEMASP. A CEPLAG tem acompanhado a questão da liberação dos recursos e a SEMASP, juntamente com o CONPAN, nós temos monitorado a questão dessa implantação e o sucesso de cada plano de gestão. E a SEMASP tem procurado facilitar a vida no sentido de propor uma nova visão dos resíduos, a questão da diminuição do desperdício, O que nos interessa é que vá para o aterro sanitário apenas o rejeito, justamente para facilitar e aumentar a vida útil dos aterros sanitários, que são muito poucos nesse estado. Portanto, a SEMASP tem incentivado, tem procurado dar cursos nesse sentido aos diversos municípios do estado do Ceará, através de cursos de multiplicadores de educação ambiental. Nós temos realizado várias palestras de capacitação mesmo, e o que a gente espera é que as prefeituras se adequem à questão da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, de modo que nós possamos erradicar, de uma vez por todos os lixões do estado do Ceará e gere o mínimo a ser destinado aos aterros sanitários, e acabando com os lixões e fazendo com que o material que possa ser reciclável volte à cadeia produtiva para gerar renda para as pessoas que precisam.